O brasileiro em si, ele nunca teve essa questão da educação financeira. Então, quando você monta um negócio, é só o reflexo muitas vezes daquilo que você vive na sua vida pessoal. Olá, meu nobre, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Trilha Nobre. Hoje nós estamos com um convidado especial, Carlos Vinícius. Nós vamos tratar do tema As Maiores Dores de um Empreendedor. Então, você que é empreendedor, você que está iniciando um negócio, você que tem um negócio, esse episódio é para você. Carlos, seja bem-vindo a mais um episódio de Trilha Nobre. Esteja em casa. Para mim é um privilégio estar com você aqui, conversando com você sobre esse tema. Nós que somos empreendedores, passamos por muitas coisas e eu creio que pessoas que estão em casa nos assistindo vai poder ser edificado nesse episódio. Se apresente aí e hoje o microfone é seu. Arthur, obrigado. Um bom dia para todos que estão assistindo aí. É um prazer estar aqui, né? É um privilégio, né, na verdade, de ter sido convidado. Espero que aquilo que as dores que nós iremos compartilhar aqui possa conectar, né, com as pessoas e que a gente possa realmente acrescentar algo nesse episódio. Aleluias. Carlos, é interessante, né, quando você começa a entender o mundo do empreendedorismo, é algo que você que inicia, né, dentro de você um sonho, um desejo e você coloca isso em prática, né? E você vê aquele sonho que você iniciou lá atrás, aquilo que você iniciou lá atrás tomar forma, é muito edificante, né? E eu gostaria de saber como que você, aonde você está empreendendo hoje, o que que você faz hoje, qual é a sua carreira até aqui, né? O que que levou você a empreender e estar onde você está hoje? Certo. Eu não venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai, minha mãe sempre trabalharam, em empresas. Minha formação nunca foi assim diretamente com empreendedorismo, né? Então eu fiz Senai, voltado à indústria, depois fiz formação em engenharia da produção, sempre trabalhei na indústria, né? Particularmente na indústria gráfica. Porém, sempre houve um desejo, né? Algo dentro de mim que me levasse a esse momento que eu estou vivendo, né? Então, eu me preparei. Quando eu casei, né? Minha esposa, ela trabalhava na área de recursos humanos, só que ela fazia doces como ninguém, né? Então, assim, eu falo para ela, quando eu casei, no dia do casamento eu pesei, eu tinha 68 quilos. Depois que eu casei, as coisas mudaram. É, Porque por causa desses doces dela. isso. E eu sempre desafiei, falei pra ela, poxa, por que não isso, não virar um negócio, né, para nós? Mas na trilha do empreendedorismo, né, é engraçado que antes dela ter o negócio dela, eu acabei tendo o meu. Então, particularmente, eu nunca pensei em eu ter algo, mas sempre desejei participar de alguma coisa junto com ela. Entretanto, quando eu estava na indústria, eu tenho um amigo, né, que é o Caio, que nós conhecemos num encontro, num quarto de um encontro com Deus, há 16 anos. Então, no meio da pandemia, ele montou um negócio, que é a Nilca Capas, é uma confecção de capas automotivas. E ele cresceu, ele expandiu, ao ponto de ele enxergar a necessidade de ter uma pessoa para ajudar na estruturação da empresa. E ele enxergou em mim essa pessoa, questão da confiança e tudo mais. E no primeiro momento eu relutei. Então eu fiquei um ano tentando, eu relutei, né? Ali falei, não, acho que não é para mim, tudo. E ele insistindo durante um ano até o ponto de eu aceitar, né? Então eu entrei nesse negócio, fiz uma transição entre a minha carreira e a parte do empreendedorismo. Isso há 2 anos agora, vamos completar 2 anos. E eu sou nesse momento meio é um momento bem desafiante, né? Porque você sai de uma situação, talvez ali, uma zona de conforto, onde você dominava, porque eu trabalhava em uma determinada área, tudo aquilo que eu sempre estudei, para ir para um mundo totalmente instável, desafiante, e que você tem que trabalhar muitas áreas, das quais talvez na parte, enquanto você estava trabalhando numa empresa, talvez você não precisaria trabalhar, né, no seu emocional, no seu psicológico.
E aí esse bichinho picou tanto que aí eu acelerei o processo da minha esposa. Então hoje, o que que eu tenho? Eu tenho essa confecção de capas automotivas, são duas marcas, a Nilka Capas e a Kings Capas. E nós temos agora a confeitaria, que é o Cereja Doces. Tudo ali localizado na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Aleluia. E Carlos, você falando um pouco do seu testemunho aí, daquilo que aconteceu com você, você trabalhava de CLT, né? E Sim, aí você migrou do CLT para o empreendedorismo. sim. Como CLT, você aprendeu ferramentas para praticar hoje empreendedorismo? Ou não? Não aprendi nada. O empreendedorismo é totalmente algo diferente, novo que você percebeu. Não, eu tem muita coisa que eu aprendi desde a da faculdade, porque na faculdade tinha aulas de empreendedorismo, Uhum. mas coisas na prática ali no dia a dia, principalmente que eu trabalhava na área da qualidade, então muita coisa sobre estrutura de processo, melhoria de processo, ferramentas de controle, KPIs, indicadores, trabalhar com indicadores, tudo isso foram bases para eu trazer para o empreendedorismo. Entretanto, tem áreas na, no empreendedorismo dos quais eu estou me desenvolvendo agora. Um outro ponto que me ajudou também é que eu, desde, desde os 20 anos praticamente, isso eu estou hoje com 37, eu sempre liderei pessoas, seja na igreja, mas também na parte do negócio, da vida profissional. Sim. E isso me ajuda hoje na parte de gestão de pessoas. Né? Então, são duas frentes, vamos falar assim, a parte, vamos falar, mais prática da minha atividade, que era a parte de padronização, processo, KPIs e tudo mais, e tem essa parte humana. Essas duas se somam hoje e me ajudam muito, mas não fica só nisso, né? A parte de empreendedorismo, ela te abre outras necessidades de se desenvolver, né? Das quais lá eu não precisava. Esse negócio seu da sua esposa, ela que está mais à frente e você está por trás? Ou você está à frente de algumas coisas lá no negócio seu da sua esposa da Cereja Bolos, né? Cereja doces. Cereja Cereja doces. Doce. Não, ela e a minha sogra, que são sócias, vamos falar assim, elas estão Sim, à frente do negócio, elas estão lá no dia a dia. sim, Eu trabalho nos bastidores, então eu não apareço. Tem muitas decisões que são tomadas na mesa entre nós três, conversando, tudo. Mas lá no dia a dia, isso não, eu não participo. O que eu participo um pouco, assim, mais ativamente é a parte de mídias sociais, marketing, tráfego pago, algumas coisas em relação a anúncios e tudo mais. Mas no dia a dia, ela e minha sogra que estão à frente. show, aleluia. Bom, Carlos, nós vamos agora entrar num bloco e nós vamos tratar alguns temas específicos de empreendedores, né? E eu creio Certo. que são dores, né? Sua esposa começou um negócio, creio que do zero também, talvez ali em casa, fazendo, trabalhando. E são muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, estão nessa mesma dor, né? Estão em casa ali trabalhando, começando um negócio, talvez tenha alguma limitação. E hoje nós vamos falar sobre as maiores dores comuns de microempreendedores, né? E a primeira é: quais são hoje as principais dores enfrentadas pelo microempreendedor no Brasil, na sua visão? Cara, principalmente se você começar do zero, eh, a questão de caixa é uma das principais dores, né? Porque você começa praticamente, os seus recursos você investe para começar, mas não necessariamente você tem ali para sustentar as primeiras fases do seu negócio. E essa questão do fluxo de caixa, não ter um capital de giro ali saudável e tudo mais, isso gera uma sangria muito grande no dia a dia da empresa e respinga em você como pessoa. Porque seu emocional, né, seu psicológico, você tem que administrar ali a parte, fazer o negócio acontecer, a roda girar, mas ao mesmo tempo você tem suas responsabilidades pessoais. Então, muitas vezes, essa falta de estrutura faz com que as pessoas elas não consigam trilhar o caminho até chegar num ponto de equilíbrio, que aí a empresa ela consegue andar, vamos falar assim, e você também, como pessoa, porque você é uma pessoa ali, né? Você não é a empresa é uma pessoa, você é outra. Você tem sua família, você tem suas responsabilidades e você também consegue trilhar. Então, nesse começo, muitas vezes as pessoas misturam muito isso. Elas não conseguem entender, separar o que é a empresa, o que é a pessoa, vira uma coisa só,
somada essa questão de não ter um fluxo de caixa, um capital de giro ali saudável, isso é o, vamos falar assim, é o start para muitos outros problemas que se desencadeiam a partir disso, né? Que aí vai para a questão da empresa e a vida pessoal também. Show. E Carlos, é interessante, né, quando você falou de misturar a vida, que muitas pessoas têm um paradigma na cabeça, né? Por um exemplo, tem uma lojinha ali de cachorro quente, eu tenho uma lojinha ali de, sei lá, de vendo ali uma coxinha, algo assim dentro de casa. A pessoa, ela, por ela talvez não tenha um conhecimento técnico, talvez uma planilha de Excel, talvez em questão não tem, talvez tenha uma renda para pagar um sistema, ela pode começar dentro de Um, um um caderno, né, caderno. fazendo. Mas ela não tem essa noção, né, de anotar, de fazer ali o caixa do dia, o que entrou, o que saiu. E muitas vezes o microempreendedor, ele negligencia isso, né? Sim. Mas eu enxergo que essa negligência, Arthur, ela não começa no momento que você monta o negócio. O brasileiro em si, ele nunca teve essa questão da educação financeira. Então, quando você monta um negócio, é só o reflexo muitas vezes daquilo que você vive na sua vida pessoal. Então, eu fiz um curso uma vez, uma palestra, participei de uma palestra de 3 dias, uma imersão sobre questão financeira, finanças pessoais. E eu nem tinha negócio. E a partir daí eu entendi que eu tinha que fazer isso na minha vida pessoal. Então, tem pessoas que talvez não tenham domínio de uma planilha, apesar de ser, não precisa ter muito domínio para fazer por meio de uma planilha, mas pode fazer num caderno, uma anotação. Então, você tem que ter ali na sua vida pessoal as entradas, as saídas. Uma coisa que eu aprendi, ter os potes, né? Então, eu tenho, dentro do 100% que eu recebo, tem o pote, claro, cada um. Vamos pegar aqui, nós temos um princípio, então tem o pote ali do dízimo, então tem os 10%, então é meu pote, esse é inegociável. Eu tenho o pote ali das contas pessoais, que vão até tantos por cento, então eu não posso gastar mais que isso, porque vai sobrar o pote do investimento. Então você tem que categorizar. Se você começa, se o brasileiro fosse educado isso desde da infância, que hoje nós não temos esse tipo de educação nas Sim, escolas. sim. Então, no empreendedorismo, muitas vezes é o reflexo somente da falta de educação na vida pessoal. CPF. Então é nesse ponto. Aí ele se choca a uma realidade, porque na vida pessoal, talvez você vai levando aos trancos e barrancos Sim. e tudo mais, mas no mundo no mundo empreendedor, o choque de realidade é tão forte que a pessoa ela vai ter que fazer, porque é uma questão de sobrevivência. Na vida pessoal, talvez você consiga sobreviver sem isso, mas no empreendedorismo você não consegue sobreviver sem isso. Show. E é interessante, né, que o CPF reflete o CNPJ, né? Sim, Então, se você não teve uma vida, talvez ali, de educação financeira no CPF, você vai só refletir no CNPJ, né? sim, sim. Mas nunca é tarde, né, o Carlos, de você mudar aquilo que você pensa, aquilo que você vive. E muitas pessoas negligenciam realmente a parte administrativa, né? Que é onde é o gargalo de todo mundo. Você vê muito empreendedor, né? Ele tá ali crescendo, tá avançando, mas ele reclama do quê? Ele reclama do que o dinheiro não tá saindo, que ele não sabe para onde o dinheiro tá indo. Aí você propõe pro cara, não, vamos fazer uma planilha, vamos fazer ali talvez seu controle financeiro. Ah, mas eu não tenho tempo. Então é meio que uma hipocrisia, né? Que o cara reclama de algo que ele não consegue e não tem tempo para fazer. Sim. E aí muitas das vezes investe em alguém, coloca alguém para fazer, coloca a esposa para fazer, coloca o esposo para fazer, coloca o filho para fazer, mas essa parte não pode ser negligenciada, né? Não. Até mesmo ele fazer. Porque isso é onde vai ver onde está indo o custo dele, aonde ele está gastando mais, aonde ele está indo. Eu mesmo hoje lá no escritório, eu tenho ferramentas lá, né, Power BI, para controlar o todo que pega cada empresa, eu controlo o que saiu, o que entrou por cento de custo. Então, por quê? Porque eu vejo que isso é necessário ter. Eu vejo que isso é necessário você saber para onde seu dinheiro está indo, o que você está gastando, né? É isso. É o que você falou, né? Nunca é tarde. Então, é melhor o fim do que o começo, Sim, né? com Então, certeza. esse é um fato, né? Então, por exemplo, eu não tenho ainda um sistema. Eu sei que muitas vezes você até pega no meu pé, né? É. Pra gente ter esse sistema financeiro lá. Sim, Mas eu sou muito disciplinado na planilha. Então, assim, sim. eu tenho, basicamente, lá na confecção, eu tenho 3 CNPJs que eu tenho que gerir.
Eu tenho das marcas e tenho da confecção, que une as duas. Então eu tenho lá as entradas e saídas por empresa. E dentro Show. das empresas, por cento de custo, dá mais trabalho? Dá. Mas a gente entendeu que é uma necessidade. Então, assim, quando eu assumi, e um dos pontos que o meu sócio me chamou, porque sabendo disso, é que não tinha. Então ele não sabia. Então era misturada a conta pessoal da conta pessoa física da pessoa jurídica. Ele não sabia de onde entrava para onde saía. O importante era no final pagar as contas. E eu falo isso porque ele falou isso para mim. Mas aí hoje ele entende diferente. Então hoje nós temos o salário, certo? O prolabore, certo? Então o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro nosso é o dinheiro nosso. Mas você entende que isso é um trilhar? Lá no começo não era assim, é uma construção. Então, não estou dizendo que tem que ser assim, no início já tem que colocar um sistema e tudo mais, É, apesar de facilitar muito sua sim, vida. sim. Mas comece com um caderno, Caderno. comece anotando ali, Isso. e não negligencie, isso que eu falo, não negligencie os pequenos gastos. Por quê? Vou dar um exemplo. Se tiver um vazamento na sua casa, tá vazando ali, um cano estourou, você tá vendo o vazamento, o que que você vai fazer? Vai lá uma, Vai né? arrumar. É. Mas se tiver um vazamento gota a gota, talvez você não tá percebendo. Você só vai perceber a hora que a conta chegar. Sim. Você não, por quê? Porque você negligenciou o gota a gota. Então, no financeiro é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas tomam ação para coisas talvez grandes. Vou dar um exemplo de 100, 200, R$ 1.000, R$ 2.000, mas negligencia os 50 centavos, Por R$ 5. os R$ 5. É Ah, verdade. não, isso não é importante. Não, isso é importante, tanto Sim, quanto o outro. E talvez isso vai te levar a quebrar, porque está negligenciando o pequeno, entendeu? sim. Show. E o outro tema aqui desse bloco é como a estabilidade econômica e burocracia afetam os pequenos negócios, na sua visão. Assim, são os mais afetados, né? Os Sim, pequenos, porque vou pegar um exemplo meio prático. Quando eu assumi a confecção, nós pagávamos R$ 19 no quilo do tecido, né? Um outro governo, toda uma estrutura econômica e tal, e peguei essa transição de governo onde teve mudanças econômicas. sim. E aí, o que acontece? Houve aumento do dólar e a gente totalmente afetado por isso, porque o tecido vem, ou o tecido vem de fora, ou a matéria vem de fora para ser feita aqui. Então é Sim. totalmente afetado. Hoje eu pago R$ 25,90. Olha a diferença de 2 anos. Caramba. Parece pouco. Não, mas coloca isso percentualmente. O quanto a mais é? Sim. Então, a economia ela afeta diretamente o pequeno, porque na outra ponta você não pode aumentar o preço, porque senão você não se torna competitivo. E aí você tem que espremer sua margem. Se você não tem um controle, é aí que sangra. Então, se você não tem um controle do seu custo certinho, e tudo mais, quanto que gasta naquele produto, naquele outro produto, aí você quebra. Por quê? Por essa influência da economia. Então, Show. tem coisas da porta para fora que você não tem controle. Da porta para fora, você não tem controle sobre a economia. Tem muitas coisas que você não tem controle. Mas você tem que ter um controle muito bom da porta para dentro. Por quê? Porque na hora que essas coisas da porta para fora batem dentro da sua empresa, se você não tiver o controle, você quebra. Então, a parte econômica, a parte governamental, ela é de grande relevância, né? E nós estávamos falando aqui um pouco sobre política. Política econômica tem que ser levada a sério pelo empreendedor. Sim. Ele tem que escolher políticos, E ele negligencia, né? negligencia, acha que não precisa, mas tem que ter esse olhar para a política. Quais são os políticos que, entenda bem, não é a guerra do patrão e do empregado, não é isso, não é esse sentido, mas pegar pessoas que tragam um equilíbrio entre essa relação e tragam um benefício para você, porque já tem tanto tributo, tanto desafio, e ainda vir com políticas cada vez mais esmagadoras para o empreendedor. O grande empreendedor, as grandes empresas, elas têm uma margem grande, ela já tem um nome, e tudo. Você, como pequeno, você ainda não tem um nome consolidado, você não tem fluxo de caixa, você não tem nada. E se você vir se você se ainda vir essas políticas que te espremem, você perde o controle, entendeu? Realmente é, é importante, né, o pequeno empreendedor ter controle sobre as coisas, porque o que vem de fora vai afetar. É algo que você não consegue controlar. E se você não tem controle, você acaba
agindo na emoção e perdendo o controle. E perder o controle, você. Um erro que muito microempreendedor comete, né? É aquele assim. Ah, quando eu crescer, passar ali o limite do MEI, eu resolvo. Aí, muito microempreendedor, ele para ser competitivo, como você falou, ele cobra ali, um exemplo, num produto, uma caneca para fazer R$ 45, ele cobra R$ 35. Ele está com mais de lucro. Mas quando ele passa o limite, ele vendeu muita caneca, tal, passou o limite, R$ 9.000, R$ 10.000 por mês agora. Então ele agora não é mais MEI, agora ele é um ME Simples Nacional. Aí quando ele vai para esse ME Simples Nacional, a tributação já mas não é mais aquela taxinha mensal. A tributação é 6% sobre o faturamento. Então, é só que ele negligenciou lá atrás a margem, fazer o custo dele da caneca, já colocar os 6%. Então agora como que ele vai fazer? Ele está cobrando 35, que está vendendo bastante, mas agora ele vai ter que colocar o preço do imposto. Aí o que acontece? Ele não consegue, ele vai ter que manter no 35 para se tornar competitivo, só que agora ele vai ter que diminuir o lucro dele 6%. Olha como que isso é negligenciado. E o grande, ele tem poder de compra, né? Então você pega aí grandes empresas que compram, ela tem poder de compra, ela reduz o custo dela, ela consegue comprar mais, e isso ela consegue vender por mais barato. Sim. Agora, você que é microempreendedor, você consegue comprar por um custo menor? Sim. Mas e aí? Até quando essa balança vale a pena? Até É quando? isso. Você não é grande ainda para comprar, E, entendeu? e tem outro ponto disso, você falou dessa questão do poder de compra, que o grande, além de ter um poder maior de negociação no valor, ele tem um poder maior de negociação nas condições de pagamento. Sim. E a gente vive o seguinte, quando você é novo, você é pequeno, talvez você não tenha esse crédito na praça, vamos falar assim. Sim. Você tem que comprar à vista, mas para você conseguir entrar em tais lugares, por exemplo, se eu for vender para uma pessoa, para um B2C isso aqui, eu vendo à vista. Eu vou negociar à vista. Mas se eu for vender para uma empresa, 1.000 canecas, 2.000 canecas, eu tô tendo que comprar a caneca à vista e para eu conseguir entrar naquela empresa, eu vou ter que negociar a prazo. E como Uhum. que você balanceia esse fluxo? Então tem mais esse desafio pro pequeno empresário, né? Diferente do grande, que o grande ele tem o poder do preço e da condição, tanto na entrada quanto na saída. O pequeno não, ele não tem poder de negociação numa mesa de negociação, na compra, e também não tem um poder de negociar na venda, porque ou você aceita essa condição para você entrar aqui na minha empresa para fornecer a caneca, ou você não vai fornecer. Entendeu? Então, tem tudo isso. E eu vou pegar o meu exemplo lá. Quando eu assumi, a gente só podia comprar, a gente não tinha crédito, a gente só comprava à vista tecido. Só que às vezes a gente vendia para uma montadora uma capa e lá é 30 dias para pagar. E para você balancear isso? Hoje, depois de muito tempo, a gente está conseguindo comprar a prazo o tecido. Então eu consigo hoje com uma melhor condição, mas isso é um trilho, é um caminho que você tem que Caminho. seguir. E no começo você não tem essas condições. E aí é o controle, né? No É começo isso. você vai ter que sangrar para mais tarde você ter esse recurso. É Se isso. você quiser atingir, né? É É isso, entendeu? interessante. É isso. Vinícius, nós temos hoje alguns patrocinadores, né? Patrocinadores que têm patrocinado aqui nosso podcast. São empresas que talvez tenham nos ajudado de alguma forma, né? Investido aqui de alguma forma. Uma das empresas é o Grupo Nobre, né? O Grupo Nobre tem ali BPO financeiro, né? Tem a Viva Biblioteca, venda de livro, contabilidade. Então, é um grupo de empresas ali que ajuda o microempreendedor, o empreendedor que está começando, o empreendedor já tem um porte grande. Então, essa é um grupo que vem facilitar a vida do empreendedor. E nós temos hoje também a Legaliz, né? Que é uma empresa de LGPD, que é uma empresa de cuida de toda a parte de legislação da LGPD, faz uma auditoria interna, tem uma visita mensal dentro da empresa, faz uma auditoria interna. Então o Pablo, né, responsável, vai ali, junto, desde o funcionário até o dono da empresa, para adequar aquele CNPJ àquela empresa. E nós temos também hoje, né, a Agatha Cabreira, que ela é social media, né? Então ela cuida ali de social media, mais específico também em CPF. Então ela cuida, né, da parte de CPF, de mídias sociais. Ela que hoje faz toda essa questão do marketing do nosso podcast, ela que cuida disso. E se você tiver interesse também, né, nos indicar lá, nos ajudar, e estamos aqui para isso, né? O Co- Grupo Nobre e a Legalize e a Ágata. Com certeza, eu já quero aproveitar e reforçar, né? Todas os CNPJs estão debaixo da minha gestão, seja a confeitaria,
seja a parte da confecção, todos estão conectados ao Grupo Nobre, né? Então Isso eu aí. tenho me ajudado muito, 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 muito nesse processo de organização e de estrutura, todas as frentes. É um grupo, não é uma contabilidade só. Então lá eu trato problemas contábeis, fiscais, mas de gestão de pessoas também, departamento pessoal. Então é um grupo completo que te ajuda em todas as frentes do seu negócio. Show. É isso aí. Bom, continuando aqui, nosso bloco aqui, nós vamos entrar num bloco agora, o Caio. Caio não, Vinícius. Que é sobre desafios emocionais, né? Essa parte aqui é complicada. Porque eu sempre falo, né? Lá onde, na igreja lá que eu congrego, eu falo para as pessoas assim, né? Que muitas pessoas financeiramente eles são pobres porque ele é pobre mentalmente, né? Ele é pobre emocionalmente. Por quê? Uma pessoa vai no shopping, ela não precisa de comprar um sapato ou um tênis, mas ela olha aquele sapato ali e vê que aquele sapato é bonito, atraiu o olho dela, né? E ela vai lá e compra esse sapato não porque ela precisa, por uma necessidade, mas por causa de um gosto que ela precisa. E tem uma outra frase que muitas pessoas usam também, que é assim: ah, meu pai nunca me deu e eu vou dar pro meu filho. Mas muitas das vezes isso, que se o meu pai nunca me deu, eu vou dar pro meu filho, você está educando o seu filho de uma forma errada, sem saber ele fazer com que ele conquiste, avance, busque, né? Então, a primeira pergunta aqui é: o quanto emocional pesa na vida de um pequeno empreendedor? 100%. Essa tá fácil responder, É, 100% isso aí. É, é o que mais você precisa ter equilíbrio, na minha opinião. sim, Senão verdade. você toma decisões totalmente precipitadas, Sim. entendeu? É fato. E muito empreendedor, né, até mesmo nessa pergunta, ele, em vez de ele parar, raciocinar o todo, né? Aquele negócio, uma decisão mal tomada vai quebrar o negócio. Sim. Uma decisão mal pensada, ela vai quebrar o negócio. E muito empreendedor faz isso, né? Vou dar um exemplo. Converso com bastante microempreendedor. Então, você que é microempreendedor, está nos assistindo aqui, presta atenção nesse podcast. O podcast está muito bom, hein? Nesse podcast, esse episódio vai te ajudar. Um empreendedor, ele fala assim, cara, não vou registrar. Não, vou registrar, deixa trabalhando ali e tal. E o cara tá começando, cara. É esse cara que você falou aí. Cara, tá começando, fechou um contrato ali com a Toyota, fechou um contrato ali com a Chevrolet, fechou um contrato ali. E aí ele começa, pega uma pessoa ali que ele conhece para colocar na empresa, um parente dele, um amigo, alguém que ele conhece muito próximo. Ah, os caras aqui não querem fazer comigo. E coloca. Tá trabalhando um dia, no outro dia, vai trabalhando. Aí o cara trabalha ali um ano com ele sem registro. E esse cara tá com 2 clientes, tá atendendo ali. Cara, quando chega um determinado momento, esse amigo, esse parente, fala: não, você não me registrou, coloca um processo. E aí, esse processo, o cara pede ali 100 mil, o cara ganha, porque não registrou, então o cara ganha. Nisso do cara ganhar, talvez o cara tenha um faturamento ali de 100 mil, o cara quebra, Sim. entendeu? Porque vai ter que pagar agora uma rescisão. Logicamente, né? Você pode estar pensando aí, você que está assistindo, ah, mas não, mas na justiça parcela 100 mil em 10 vezes. Não, mas o que é 100 mil em 10 vezes? 10 mil reais por mês. Talvez é seu faturamento, vai ser 60% do seu faturamento. Você vai quebrar de todo jeito. Você não vai ter dinheiro, capital de giro para investir em outra coisa, entendeu? Então, nós temos que pensar, raciocinar. Porque, assim, o que eu aprendi com o advogado, o Vinícius? Eu aprendi a seguinte frase. Ele falou para mim assim, Arthur, o direito, você nunca está isento de problema. No direito você nunca vai estar isento. Eu posso entrar na justiça e isso é liberdade. Eu posso entrar na justiça e alegar alguma coisa em relação a você. E aí vai de você provar que você está certo e eu provar que você está errado. É assim no direito. Aí ele falou assim, mas no direito você tem algo que você consegue fazer é diminuir riscos. Ponto. Cara, se eu pego uma pessoa, hoje na CLT você tem lá o salário mínimo, né? Mas nós temos lá o salário mínimo, o salário Brasil, o salário São Paulo, né? São Paulo. Que é outro valor de salário mínimo. Mas se eu tenho condições de pagar o salário mínimo no Brasil, você já diminuiu o risco. Porque o Sim. salário mínimo é 1.614, então já diminuiu o risco. Não, o salário mínimo é 1.400 e pouco, né? O salário de São Paulo que é mil É, seiscentos e eu quatorze. vou falar, eu não sei exatamente o salário mínimo, porque É. como entra na CLT, tem a convenção coletiva ainda, que aí vira o E salário mínimo da sua convenção. isso, O que é meu outro. salário mínimo já é outro, Isso, entendeu? tem uma convenção ainda, né? Isso, é. Então tem o salário mínimo Brasil, que é 1.400 e pouco.
E aí, quando você vai pro São Paulo, é 1.600 e pouco. Quando você vai pra convenção, é outro salário. É isso. Mas se eu já estou pagando o mínimo, cara, já diminui meu risco É pelo menos do isso. mínimo. Do mínimo, até um exemplo, a convenção pode variar ali até R$ 600 que o cara pode alegar na justiça. Então ele não vai alegar o todo, ele vai alegar os R$ 600 que ele não recebeu, que ele Isso. poderia ter recebido. Você entende que a mentalidade ela precisa ser mudada do microempreendedor? Porque ele tem medo de registrar a pessoa, tem medo de legalizar aquilo. E aquilo, quando ele não faz isso, ele está arrumando um problema para ele mesmo futuramente, por Sim. confiança. Cara, pode ser seu parente. Ó, olha só o que eu vou falar para você aqui hoje. Pode ser seu parente, pode ser o irmão da sua igreja, pode ser alguém que você confia muito, pode ser sua esposa. Registre. É isso. É o que eu falo. Assim, eu sempre trabalhei em processos, né? Então, certificações de padronização de qualidade e tudo mais. E toda a base de certificação é baseada em gestão de riscos. Então, risco tem duas coisas que você pode fazer com risco. Você tem que fazer com risco. Ou você mitiga o risco, você coloca controles para diminuir esse risco, ou você elimina ele. Né? O ideal é você eliminar. Se você não consegue eliminar, diminua. Mas não conviva com o risco. Né? Porque ele vai crescendo. Sim, Ele vai crescendo e vai se potencializando. E aí, a hora que vem o problema, aí talvez pode ser incontrolado. sim, Né? E uma coisa que você falou de advogado, né? Eu ouvi uma vez de um advogado o seguinte: você pagar errado, você paga duas vezes. sim, Essa é a realidade. Se você está pagando errado, você vai pagar duas vezes. sim, Então você tem que pagar, é o que você falou. Tem formas, e aí, novamente falando da Nobre aqui, né? A Nobre certamente te assessora, me assessora muito, que é o seguinte, ó, faz por esse caminho, porque ele é o mais em conta sim, e te elimina o risco. Porque tem saídas, né? Nessa sim, questão até de registro, né? Tem saídas. sim, Talvez uma forma fiscal diferente, sim. um CNPJ ali, uma classificação fiscal diferente para as pessoas. E aí você vai tentando diminuir o custo, Isso. né? De uma Dentro maneira da que te lei. deixa dentro da lei. Não é Sim, nada. Aqui é tudo dentro da. E a Nobre ela é bem rigorosa quanto a sim, isso, né? Então, sim, faça assim porque está dentro da lei. sim, Então, é ser justo, é sim, ter uma relação justa sim. com o seu colaborador. E é o que você falou, seja esposa, seja eh, um Amigo, parente, um amigo. amigo, entendeu? Tem uma coisa que eu levo pra mim, cara. Eu confio em Deus. Sim, O restante me traga números, me traga dados. Então, assim, eu vou gerir conforme dados. sim, Então, se o risco é maior, eu vou tentar diminuir ele. Ou se eu puder, tiver a oportunidade de eliminar, eu vou eliminar ele. sim. É isso. E é isso aí. Bom, um outro tema aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Outro tema, e isso aqui é interessante, né? Deixa eu ver o que a produção tá falando aqui. Ó, pedi para eles aqui o valor do salário mínimo. Ó. 1.518, tá vendo? 1.518 é o valor do salário mínimo Brasil, CLT. Então, ó, hoje aqui em São Paulo é 1.614. Então, na minha convenção é R$ 100. na minha convenção é 2.100 e alguma Olha coisa. lá, 2.000. Na convenção das confecções, entendeu? Então, então a produção passou 1.518. Então, olha só o risco que você diminui. Então, Sim. abra o olho. Uma outra coisa, isso aqui é dolorido, né? E eu passei por isso, talvez você passou também. Como lidar com a solidão de empreender, principalmente no começo? É complicado. Isso aqui Cara, é o que eu falo. Ó. Eu falo pros meus sócios. Eu falo, a liderança é um lugar de solidão. é A verdade. liderança é um lugar de solidão, porque Sim, não tem como, né? Grandes líderes, eles são solitários, sim, né? Então, você vai se conectar com pessoas ali e tudo mais, mas não na sua gestão ali. Então, por exemplo, nós somos em três. Então, nós três, um se apoia ao outro. Mas perante o time, você tem que se tornar, você vai se tornar sozinho. sozinho, entendeu? Verdade. Então, faz parte. Então, se você quer agradar todo mundo, você não entendeu ainda a posição de um empreendedor, porque a posição de empreendedor é de desagradar muitas vezes. Olha só, você que é empreendedor e quer agradar todo mundo, você não entendeu ainda sua posição como empreendedor. É isso. Isso é poderoso. E nós temos que entender. E isso, realmente, o líder, ele não é aquele que vai agradar. É aquele que vai fazer o que é o correto. É isso. É aquele que vai fazer aquilo que está dentro do coração dele.
Porque muitas das vezes, né, o Vinícius, a gente vai fazer coisas que, aquela pessoa ali espera isso de mim, aquele fulano espera aquilo de mim. Não, eu vou fazer o que que é correto. O que que é correto para todo mundo? Vou dar um exemplo lá na empresa mesmo. Lá na empresa, o pessoal tomava café no determinado período da manhã, dentro do horário de trabalho. E aí o pessoal abusava, começou a abusar e passar do horário e tal. Eu falei, não, então nós vamos manter o café, mas até das 8h30 para frente, entrou no trabalho, é trabalho. O pessoal quiser tomar café, chega mais cedo, 8 horas, e toma café, o café tá lá. A empresa pagou o café, tá lá o café. Então, assim, as pessoas ela abusam. Só que aí tem gente que desagradou um e mais agradou a outros. Eu não tô lá para atender a solicitação de um, atender a solicitação de outros. Eu tô lá para entender como a empresa crescer e avançar. E, ó, presta atenção, inevitavelmente, inevitável, você vai desagradar pessoas. Foca naquilo que você tá no seu coração, naquilo que Deus colocou para você fazer. É isso, é ser justo, é uma relação justa. Claro, você não tem que desagradar de uma maneira injusta. Sim, Você tem que estar. Qual que é a sua base de decisão? Sua convenção, os seus valores como empresa, né? Os seus valores também não pode estar desconectado com a sua convenção, tem gente que nem, mas nem tem valor na não tem empresa, né? valor. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu lá na empresa, eu dei 2 vezes advertência nesses 2 anos, porque nós temos um valor que é respeito. E teve uma discussão entre colaboradores. E nós demos advertência. E a minha base foi: você agrediu um valor da empresa, que é respeito. Você não vê o dono fazendo isso com o empregado, então entre vocês nós não vamos aceitar. Isso é ser justo. Sim, É ser justo. Então, a gestão ela tem que ser justa. E, infelizmente, a mentalidade, e eu falo isso de muitos, é aquela questão, aquela guerra funcionário e patrão. Então, muitas vezes a pessoa vai sempre olhar o meio copo vazio. sim, Você pode fazer a melhor gestão. A pessoa que tiver a mentalidade errada, ela vai olhar de forma diferente para você. E se isso te afetar, você não consegue trilhar seu caminho, porque você vai querer ficar agradando as pessoas. E não tem como. Você tem que ir com base nos seus valores. Então é muito importante, e falando disso, a pessoa ter a empresa parece besteira, mas não é, é de grande valia a pessoa saber a missão dela como empresa, né? A empresa saber a missão sim, dela, saber os valores, a visão dela, porque com base nisso você vai fortalecer sua cultura. E com base na sua cultura forte, é o seguinte, a cultura forte ela é um divisor. Então ela vai separar quem quer estar com você e quem não quer. Então, quando você não tem uma cultura forte, seus valores bem consolidados ali dentro de você como empreendedor, vai virar bagunça. Porque sim, você vai querer agradar um, vai querer agradar outro, aí você faz uma coisa para um que para o outro você não quer fazer. Então, não, se você vai fazer para um, você tem que ser justo, entendeu? sim, É nesse sentido. sim. Bom, Vinícius, chegamos ao fim de um episódio, tá bom? Nós vamos continuar aqui no segundo bloco, tá bom? E então você que está nos assistindo, vou continuar aqui com o Vinícius também. Continue aí na segunda parte do nosso episódio aí. E o próximo episódio, no próximo bloco, nós vamos falar aqui sobre caminhos possíveis e solução para isso que nós estamos conversando aqui. Então não perca a próxima parte. Aguardo você lá. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.